Carlos Rodrigues, Rádio Central. Felipe, o Guarani conquistou 2 vitórias que deram mais confiança, aliviaram um pouco o ambiente, tiraram o time da zona de rebaixamento, mas a gente sabe ainda que tem muita coisa para melhorar. Qual foi a sua principal preocupação durante esse período, né? Foram vários dias aí de preparação para a partida e dá para esperar um Guarani diferente no jogo contra o Vitória em algum sentido? Agora é um jogo fora de casa em comparação às 2 vitórias dentro do Brinco de Ouro? Realmente foram 2 vitórias e que traz sim a confiança. Para o início de trabalho ajuda bastante, mas é apenas o início, né? Temos muita coisa para trabalhar, para melhorar, para implantar dentro da nossa metodologia, dentro do potencial que os atletas têm para tirar o melhor desse elenco. Ainda estamos no início de um trabalho e com muita coisa para fazer dentro da competição. Ainda numa zona ruim da tabela, que a gente quer deixar o quanto antes. E é mais um jogo importante, todos os jogos são importantes, a gente vai jogo a jogo pensando sempre no próximo jogo de maneira decisiva, né, que seja que tenha um comportamento de decisão todos os jogos, e é com esse pensamento que a gente vai para o próximo jogo. E você, na sua apresentação, quando foi perguntado sobre o elenco, possibilidade de reforços, disse que queria conhecer um pouco o grupo, né, as características dos jogadores, um pouco mais a fundo antes de pensar nisso. Você está completando aí quase 2 semanas como técnico do Guarani. Teve principalmente aí desde o jogo contra o Cuiabá um pouco mais de contato próximo aos jogadores. Já deu para detectar se existe a necessidade, na sua visão, de contratações, algum setor do time que é carente? Você pensa em passar para a diretoria, para o Michel, a necessidade da busca por mais jogadores para encorpar esse elenco? Lógico que com o tempo você vai conhecendo mais o elenco, vai tendo uma análise mais profunda, né, mais detalhada, mas continuo com a minha análise desde a minha chegada de que é um bom elenco, é um elenco equilibrado, bem montado, dentro das funções e posições do que a gente usa, e com certeza tem um crescimento, uma margem de crescimento muito grande, tanto individualmente como coletivamente, e isso é o tempo. Então é um grupo muito bom, um grupo equilibrado e que vai crescer muito ainda com o trabalho, juntamente com todos, né? Todos crescendo. E então não tem aí uma lacuna, uma necessidade urgente de trazer reforços. Não, claro que sempre aberta a oportunidade de mercado, mas hoje eu estou satisfeito com o elenco que tem. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Olá, Felipe Conceição. O que mais nós conseguimos identificar no Guarani nos últimos tempos era que o Guarani tinha um time sem variação e sem alternativas durante as partidas. Diante desse fato, nessas últimas semanas, o que você fez para tornar um time mais versátil? Ou você considera que apenas uma estratégia é o suficiente para surpreender os adversários? Não, o modelo de jogo você tem a variação dentro da estrutura que você trabalha, dentro do modelo de jogo que você vai construindo com o tempo mais variações, seja de movimentação, seja de tipo de marcação. Então, às vezes parece que a equipe joga sempre na mesma estrutura, e a maioria das equipes no Brasil utilizam uma estrutura matriz, mas ali tem nuances que conforme o tempo vai passando, você vai colocando e vai mudando de acordo com o jogo. Aí entra a estratégia, né? Você tem que construir um modelo de jogo forte, e é o que a gente está começando a construir. E eu utilizo também da estratégia de jogo nesse início de processo para construir esse modelo de jogo. Ou seja, minha estratégia para ganhar do CRB já foi de encontro ao que a gente quer construir e ver a equipe fazer durante os 90 minutos. A estratégia para ganhar do Cuiabá também. E assim você vai acelerando o processo para que a equipe... O mais importante é que a equipe ganhe uma consistência de jogo, um padrão, e que as pessoas possam saber que vão assistir um jogo do Guarani e a equipe vai ser forte, consistente, competir, vai ganhar, perder ou empatar, que faz parte do jogo, mas que a gente vai a cada jogo com confiança de ver aquela equipe que faça um bom futebol coletivamente, que seja aguerrida, que defenda bem as cores do clube, e isso a gente está buscando
e com certeza vamos alcançar com o tempo aqui no Guarani, isso eu não tenho dúvida. As variações vêm com o tempo também dentro desse modelo de jogo. O mais importante hoje é que o Guarani tenha consistência nos jogos, que seja uma equipe que jogue bem e que tenha um padrão em todas as partidas. Aí sim, a partir daí você pode construir outras coisas, variações, táticas, alternativas mais agressivas, mas primeiro você tem que construir um trabalho que tenha um padrão, que todo mundo consiga ver a equipe do Guarani, que sabe o que vai vir pela frente, e isso hoje ainda não temos. Isso a gente está trabalhando para alcançar. Marco Guarizo, Rádio CBN. Felipe, os técnicos geralmente, né, a grande maioria, não tem confirmado os times que entram em campo. Acredito que você não vai confirmar também a escalação para esse jogo diante do Vitória, mas a pergunta que eu te faço é o quanto o departamento médico vai atrapalhar na escalação que você queria colocar em campo. Acertou já com a pergunta e a análise feita, né? Que eu não vou passar a escalação. Dificilmente eu passo a escalação da equipe antes dos jogos. Em relação ao departamento médico, não atrapalha em nada. Nós temos um grupo e quem estiver dentro de campo vai dar conta do recado. Eu não fico preocupado com o jogador que está fora, e sim aqueles que estão disponíveis para a partida. Por isso, todos os treinamentos, todo o trabalho é passado a todos os atletas. Eu não separo um grupo de atletas e esse é o principal, não. Todos os atletas que estão no elenco são importantes e é assim que a gente tem que ir, porque assim o Guarani vai ficar cada vez mais forte. Felipe, você tem o costume de mudar peças no time para jogar fora ou dentro de casa, ou prefere sempre manter uma mesma formação, só mudando o posicionamento dos jogadores? E nesse caso da partida contra o Vitória, pretende manter algo parecido com o esquema até um pouco mais ofensivo que você colocou nas partidas anteriores? É lógico que a gente, indo para a partida, a gente leva em consideração o que o adversário tem de forte, o que o adversário tem de fraqueza, para você montar a estratégia do jogo, sim. Mas a preocupação maior e os dias de treinamento foram voltados para a construção de um futebol consistente no Guarani. Esse foi o principal objetivo, e aí você jogar fora, em casa, ou contra o líder, como foi contra o Cuiabá, ou contra o Vitória, que passou um bom tempo na primeira parte da tabela, dentro da competição, sem desrespeitar, claro, o adversário, independe, porque o objetivo principal é construir um Guarani forte primeiro. Tendo um Guarani forte, consistente, que a gente sabe o que vai encontrar, né, em todos os jogos da equipe do Guarani, aí sim a gente pensa em outras coisas de maneira mais detalhada. Agora o principal é tornar uma equipe forte, um grupo forte, o mais rápido possível, porque os resultados são consequência disso. Pois não, Washington Mello, canal Esportes Online. Felipe, sobre a montagem do time, você vai manter a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Cuiabá, ou você pretende fazer aí alguma alteração de última hora ou por necessidade? Obrigado. A ideia é continuar a construção de uma maneira de jogar, então o que foi feito contra o CRB, uma boa parte do jogo, contra o Cuiabá, num tempo ainda maior do jogo, é o que a gente vai procurar fazer. A gente está construindo essa maneira de jogar, essa maneira mais competitiva da equipe ter dentro dos jogos, né, de suportar os jogos de uma maneira intensa. Foram os 2 jogos que a equipe mais competiu e correu, em números fisiológicos também falando, dentro da competição. A gente fica feliz com isso. Então, é essa sustentação que a gente está buscando. Se vai entrar A ou B, se vai usar essa ou aquela estratégia, não é o mais importante para esse jogo do Vitória. O mais importante é a equipe do Guarani ser mais forte do que foi contra o Cuiabá. Felipe, analisando a tabela de classificação, em caso de uma vitória do Guarani amanhã em Salvador, o time vai subir 2 posições na tabela. Você procura analisar a classificação junto com os jogadores? Qual o seu prognóstico aí para as próximas rodadas, onde o Guarani, repito, em caso de vitória, pode se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento? Não, e não mesmo assim, eu não olho a tabela, não fico
pensando o resultado, um ponto, 3, não. A gente vai jogo a jogo e a cada jogo é uma decisão. E lá na frente a gente vê, na reta final, qual o objetivo que a gente vai estar disputando. A nossa situação não é fácil dentro da competição, continua sendo uma situação muito difícil. Todos nós temos ciência disso dentro do clube. E o objetivo maior hoje é ganhar do Vitória. E depois do Vitória a gente pensa no próximo jogo, ou pensa em pontuação do próximo jogo. É jogo a jogo que eu penso, é isso que foi passado para o elenco. E assim é como eles estão encarando o próximo jogo, como uma decisão. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Felipe, tudo bem? Você disse na última entrevista, depois da vitória contra o Cuiabá, que a intensidade do Guarani seria aumentada de forma gradual. Quanto a gente vai poder ver amanhã de intensidade ao longo da partida? É difícil prever, né, a margem de crescimento, porque foi a primeira semana que eu tive de treinamento, então também passa a adaptação dessa intensidade também, foi aplicada nos treinamentos, então tem uma adaptação. Mas eu tenho certeza que já vai ser aumentado em comparação ao último jogo e a gente vai continuar nesse processo de crescimento para chegar o mais rápido possível e ter uma consistência em todos os jogos. É isso que a gente está buscando nesse início de trabalho. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Felipe, você gosta de time que tem bastante intensidade, fica com a bola no pé bastante tempo, né? E como você pretende fazer esse time do Guarani ter esse volume de jogo, mas transformar isso em gols para que o Guarani não passe aperto, como passou contra o Cuiabá naquele placar magro de 1-0. Apesar da vitória, né, os 3 pontos, que isso é muito importante, o Guarani não passar sufoco na competição. Obrigado. Esse é um trabalho diário, a intensidade não é só na questão ofensiva, não só no volume ofensivo, que realmente eu gosto que as minhas equipes produzem, mas também na parte defensiva, né? Uma coisa está ligada à outra. Não adianta você querer jogar com a bola se você não marca bem. O adversário, se você não marcar bem, o adversário também ficará com a bola. Então é um conjunto de coisas, né? Defensiva, ofensivamente, que eu gosto da equipe, uma equipe agressiva em todos os momentos do jogo, gosto sim. E quanto ao Cuiabá, nós tivemos realmente chances de ampliar o placar, mas também não sofremos muito. Eu não me lembro de 1 contra 1 que teve contra o Gabriel. Não lembro uma chance clara do Cuiabá, nem no primeiro nem no segundo tempo. Houveram alguns lances perigosos, sim, mas você enfrentando o líder e sofrendo apenas alguns lances perigosos, eu acho que a gente se comportou bem defensivamente. E fez um jogo consistente e fiquei feliz com a partida que fizemos, ainda mais levando em consideração o tempo de trabalho. O que a gente vai buscar é crescer, evoluir em cima disso, para que a gente possa conquistar mais vitórias para a equipe. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Felipe. A minha primeira pergunta é a seguinte: eu quero que você fale do adversário do Guarani no próximo jogo, Vitória. Partida que vai ser disputada fora de casa, no estádio do Barradão, em Salvador. Quais são os pontos fortes e fracos da equipe adversária que o Guarani deve explorar para conseguir os 3 pontos? O Guarani tem uma grande equipe, grandes jogadores. Vitória. E vinha, né, aparecendo na primeira parte da tabela, na maior parte do campeonato. Aí numa reta de 5 jogos aí para trás, ela deu uma queda e houve a troca de treinador, mas já tinha um bom trabalho no Vitória, né? Os resultados eram inconstantes, mas ali já se tinha um bom trabalho com o Bruno e houve a troca no comando e continua esse bom trabalho ali porque não se perde. E é uma equipe de muita qualidade individual. Então é isso que a gente vai enfrentar. Não é diferente das outras equipes da Série B, é uma competição muito equilibrada, todas as equipes têm jogadores perigosos e é o que a gente vai procurar anular e vamos procurar aproveitar as fraquezas também, que todas as equipes apresentam também alguma coisa de fraqueza, a gente vai procurar aproveitar. Não vai ser um jogo fácil, é um jogo difícil, mas é assim como foi contra o Cuiabá, a gente tem que entrar pensando em fazer o nosso e de maneira bem feita e cada vez mais intensa. A minha segunda pergunta, Felipe, é sobre pontuação. O técnico Thiago Carpini, que até o começo da Série B
era o treinador da equipe, havia afirmado que a pontuação exata para o time conseguir escapar do rebaixamento, aliás, melhor dizendo, a pontuação ideal era 45 pontos necessários para escapar do rebaixamento. Você trabalha também com essa meta? Qual que é o planejamento seu, da sua comissão técnica e também da diretoria do Guarani para que a equipe possa escapar do rebaixamento na Série B? A minha meta é jogo a jogo, e é a nossa agora, né? Assim, eu trabalho jogo a jogo. A gente tem que encarar cada partida como uma decisão, como se fosse a última do campeonato, e aí lá na frente a gente vê qual o objetivo que a gente vai estar brigando. O objetivo maior agora é o jogo contra o Vitória, é a gente se doar ao máximo, fazer o máximo para levar a vitória, e aí depois a gente vai pensando no próximo jogo, é jogo a jogo, não tem outro caminho.